Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de uma seita secreta, a Ordem dos Assassinos. Será que você já ouviu falar desses caras em algum lugar? Hoje é dia então de falar da Ordem dos Assassinos, os Hashashin, como eles eram conhecidos. Tem um monte de lenda em volta desses caras. Esses caras deram origem àquele jogo famoso, aquela franquia bilionária de jogos que é o Assassin's Creed, que é bem legal por sinal. Mas vamos conhecer um pouco mais desses caras, porque eles nasceram no seio muçulmano durante um pouco antes, da época das cruzadas ali. Eles tiveram a sua semente plantada, mas se estabeleceram como a ordem que a gente conhece ali na época das cruzadas. Para a gente começar a entender oficialmente, a gente vai considerar que os Hashashin, ou a Ordem dos Assassinos, foi fundada no século XI por um cara chamado Hassan Saba, que depois, com o tempo, passou a ser conhecido como o Velho da Montanha. Ele então criou essa seita com o objetivo de divulgar e difundir uma nova corrente dentro ali do islamismo, conhecida como ismaelismo, que ele mesmo havia sido uma pessoa que se tornou um adepto muito cedo dessa corrente. Essa ordem foi fundada num castelo famoso, uma fortaleza famosa chamada de Alamut, que ficava em algumas montanhas onde hoje é o atual Irã. Existem lá as ruínas até hoje do Alamut, também conhecido como o Ninho da Águia. Vamos começar então pelo nome. O nome assassino, ou Hashashin, teria vindo da palavra assas, que significa ali numa tradução mais ou menos fundamentos, que seriam os fundamentos da fé islâmica. Mas tem um monte de versões sobre a origem do nome e nenhuma delas a gente pode afirmar categoricamente que é a certa. A gente sabe que a palavra Hashashin e assas, essas palavras, deram origem à palavra assassino, e outras mais parecidas com palavras como assassínio, assassinato, que vieram do mesmo radical. Então, muitas línguas ali europeias acabaram adotando essa palavra para trazer a ideia do homicídio como um assassino também, e a gente vai entender por quê. Bem, talvez um dos responsáveis por a gente conhecer os assassinos, Hashashin, como fumadores de haxixe, tenha sido Marco Polo. Alguns estudiosos dizem que o termo Hashashin veio de haxixe, que é o nome da erva do haxixe, e aí isso teria dado origem a um termo anterior, que tem a ver com o ato de fumar o haxixe, que é o hashishuim, que significa aquele que fuma o haxixe. Mas algumas fontes cristãs dizem que isso era uma lenda, que na verdade não existe nenhum registro, e nem os historiadores hoje têm achado registros. Efetivamente, os assassinos fumavam haxixe. Essa lenda aconteceu porque, obviamente, eles eram assassinos, mas eram assassinos meio suicidas, eles não estavam nem aí se eles iam ser pegos ou não. Então, dizia-se que eles fumavam haxixe, entravam ali num transe, entravam ali, ficavam doidões, e aí eles iam praticar os assassinatos sem medo nenhum de serem pegos. Existem alguns historiadores islâmicos que dizem que, de acordo com alguns textos que foram encontrados e que chegaram até nós a partir do Alamut, o fundador, o Hassan Saba, ele gostava de chamar os discípulos dele de Assassiyun, pessoas que eram fiéis às asas. E aí talvez aí tenha uma ligação com o Alamut, o Ninho da Águia, por causa disso, e que eles eram pilares, a fundação da fé. E essa palavra acabou sendo mal compreendida por alguns cristãos que associaram esse Assassiyun com o haxixe, e aí a lenda já estava espalhada e ganhou corpo. Mas lembrando, a ordem foi fundada no século XI, e a palavra haxixe só chegou para nós, ou a primeira vez que a gente tem documentado, a palavra haxixe é de 1122. Então a gente está falando de 120 anos depois do que a ordem teria sido fundada. Tem uma outra lenda com relação a esse nome, que diz que Hassan, o fundador, criou perto ali do Alamut um verdadeiro oásis, que era um paraíso na terra, com pomares, jardins, centenas de belas mulheres. E aí o que eles faziam? Eles pegavam os jovens recrutas e durante o processo ali de entrar, conhecer como funcionavam os ensinamentos ismaelitas, esses caras em algum momento passavam por um ritual de iniciação. Nesse ritual, dizem que eles recebiam o haxixe, então eles entravam num transe, um estado alterado de consciência, que eram levados para esse pomar, um jardim, centenas de belas mulheres, e ali ele via tudo aquilo, e quando ele voltava a si, ele estava na Alamut de novo e falava: olha, você foi até o paraíso. É isso que é prometido para aquele que cumpre a palavra do profeta diante do entendimento ismaelita. Então esses jovens passavam muitos anos dentro do Alamut,
aprendendo como era a ordem, aprendendo sobre a forma com que eles interpretavam o Alcorão, e depois eles eram espalhados em cidades como a Síria, Damasco, para poder ficar, Bagdá, Cairo, para poder ficar ali misturado com a população. E quando eles eram acionados, normalmente em número de 2 ou 3, eles se juntavam para cometer um assassinato. Vale a gente voltar aqui e lembrar que a palavra seita, ela é uma palavra que significa, ela vem do latim, que vem do secta, sectarismo, algo sectário, ou seja, é algo que se separa de uma divisão principal. Então se a gente for pensar, por exemplo, que existe uma divisão principal, que é o cristianismo primitivo, e dele veio o catolicismo, o protestantismo, o neopentecostal, a gente pode então definir tudo isso como uma seita, porque tudo isso é uma divisão, é algo que se dividiu do principal. Então quando a gente fala de seita, muita gente acha que seita é um culto, aquela coisa secreta em que você tem que seguir o fundador, independente do que ele fale, mas seita na verdade vem de sectarismo, vem de se separar. Então eles eram uma seita, ou seja, eles acreditavam nessa vertente ismaelita, eram uma dissidência da divisão principal do islamismo. Bem, esses caras, eles vão acabar encontrando um terreno muito fértil para que eles crescessem não só em número, mas também em fama e em lendas. Existia, durante todo o processo de construção das terras e dos califados e dos países muçulmanos, existe muito conflito. Seja entre eles próprios, você vai ter os omíadas, vai ter os fatímidas, vai ter os abássidas, os seljúcidas, todos eles árabes e que tinham ali divergências com relação às crenças que levavam a disputas de poder. Isso vai acontecer até a Primeira Guerra Mundial, a formação dos Estados Árabes pelo Império Britânico, enfim. Aquela sempre foi uma região ali de muitos conflitos. Bem, nesse terreno fértil existiu em determinado momento treta entre os fatímidas e os abássidas. E aí os fatímidas ficaram bravos com os abássidas, perderam o controle de Bagdá, acabaram se estabelecendo no norte da África, principalmente ali no Cairo. E aí eles não tinham mais tanto poder, porque Bagdá nessa época era uma potência, né? Eles fugiram de lá, tiveram que ir para outro lugar, não era uma potência. E aí essa dissidência dos assassinos acabou se fortalecendo nesse momento, porque eles começaram a praticar assassinatos políticos muito específicos, o poder dos opositores. Para isso a gente vai entender um pouco mais quem foi o Hassan al-Sabah, ou seja, o nosso fundador dos assassinos. Ele foi o cara que funda esse movimento, e uma das histórias que a gente tem sobre ele é que ele foi companheiro de um cara chamado Nizam al-Mulk. Esse Nizam al-Mulk se tornou um vizir extremamente importante para os seljúcidas, e o Hassan foi rejeitado em suas ambições para poder alcançar um cargo político alto dentro desse império. Ele ficou #chateado e ele resolveu falar assim: não quero mais seguir isso, vou virar ismaelita e vou passar agora para o lado dos fatímidas. E aí com o consentimento e com a conivência dos califas do Cairo, ele acabou voltando os seus punhais ali, a sua semente de ordem para as cabeças das lideranças sunitas. Então olha só, isso já diz para nós que essa dissidência ismaelita era xiita e os sunitas viraram os alvos dele. Então os assassinos na verdade nasceram com a ideia de politicamente matar os cabeças dos sunitas para enfraquecer esses caras. É nessa hora que ele resolve então que o negócio vai funcionar, que o negócio vai dar certo, se move para essas montanhas, onde hoje é o Irã, estabelece o esconderijo dele lá nas montanhas remotas chamada de Mazanderan, onde ficava o Alamut, como eu já disse, e aí de lá ele despachava as ordens para que os assassinatos acontecessem por todo o Império Árabe. Para esse esquema funcionar, ele criou um esquema piramidal, onde ele estava no topo da pirâmide e ele criava estruturas por andares dessa pirâmide para que ele chegasse até nas células inferiores, que eram grupos que estavam justamente lá nas cidades para executar na ponta as ações dele. Para vocês entenderem um pouco como a ordem ela era dividida, ele recebeu o título de Sheikh al-Jabbar, ou o velho da montanha, como eu já disse. Em seguida na hierarquia estavam os dais. Os dais eles eram uma espécie de missionários, divulgadores, que eram treinados para propagar o movimento, tanto para falar dessa vertente ismaelita quanto dos assassinos, fazia aquela famosa propaganda de guerra. Abaixo então dos dais você tinha os fidaim, ou os devotos, os mártires, ou aqueles que se redimem pelo sacrifício. Esses caras eles eram doutrinados como verdadeiros crentes fanáticos da doutrina do Hassan,
e agiam literalmente como agentes do seu mestre. Eram esses caras, os fidaim, realizavam efetivamente os assassinatos. Mas ainda abaixo dos fidaim tinham os não iniciados. Lembra que eu falei que tinha uma galera que passava por treinamento até ser iniciado? Esses caras eram os rafiks. Vamos falar um pouco do ismaelismo. O ismaelismo, então, para a gente entender, ele é um ramo pequeno dentro do xiismo. Eles eram opositores, tanto políticos quanto religiosos, lá dos sunitas. E eles ganharam força dentro do movimento xiita, justamente com o poder dos fatímidas lá no Egito. Quem foi que acabou enfraqueceu muito os fatímidas e, consequentemente, os assassinos? Ou os ismaelitas, né? Não que os dois estavam associados, mas enfim, tanto o califado fatímida, quanto os assassinos, quanto o ismaelismo, eram coisas que buscaram refúgio ali e que encontraram esse florescimento no Cairo. Quem foi que desmontou isso? Um tal de Saladino. No século XII, o Saladino, que era sunita, ele atacou esse poderio fatímida no Cairo, tomou o poder para ele, e aí fez com que o Hassan tivesse que fugir. O Hassan era inimigo mortal dos sunitas, mas ele jura o Saladino de morte, era o grande inimigo dos assassinos, ao contrário do que muita gente acha que eram os cristãos. Na verdade, o grande inimigo dos assassinos era o Saladino. Você não sabe quem é o Saladino? Então eu te convido para assistir nossos vídeos de cruzada, porque tem lá um vídeo falando quem é o Saladino, falando quem é o Ricardo de Coração de Leão. É bem legal, vale a pena, uma playlist sobre as cruzadas. Aproveita lá. Voltando ao ismaelismo. Ele é considerado então um ramo esotérico dentro do xiismo. Ele foi constituído no século VIII e a doutrina dele se fundamenta numa interpretação alegórica do Alcorão, mais destinada a exaltar o imanado. O que é o imanado? Tem um cara que seria o chefe supremo da religião, esse cara é chamado de imame. Então os ismaelitas, eles têm toda uma devoção para esses imames, mas a grande treta entre eles é quem é o imame, quem é o cara sagrado, porque dentro da dinastia, da sucessão, teve um probleminha. Então vamos lá. Os xiitas, assim como os sunitas, eles assumem que o primeiro imame, o primeiro chefe supremo, foi Ali, que era primo de Maomé. E ele casou com Fátima. Daí que vem os fatímidas, mas vamos lá. Seus descendentes, os fatímidas do ramo ismaelita, eles ganharam esse nome porque com a morte do sucessor do sexto imame, o Jafar Sadiq, deveria ser honrada uma sucessão elegendo um cara chamado Maomé ibn Ismail, que era o filho de Ismail e não o irmão do Ismail, o Musa al-Kadin. E aí esse cara acabou sendo eleito como o sétimo imame. E aí isso deu uma briga danada e é daí que tem essa dissidência. E dentro dessa dissidência, esse ramo esotérico ismaelita. Vamos voltar então ao Hassan, que é esse cara que viveu nesse meio ismaelita, fundou a Ordem dos Assassinos. Ao contrário do que muita gente pensa, que ele era um cara bruto, um assassino frio, ele na verdade escreveu vários tratados teológicos que enfatizavam a necessidade de aceitar a autoridade absoluta em questões de fé. E a sua visão, ela acabou sendo muito aceita por uma outra seita que eram os nizaritas. Diz que ele levou uma vida ascética, ou seja, era praticamente um monge, e impôs um regime extremamente restritivo dentro do Alamute, chegando inclusive a executar os próprios filhos por acusações de assassinato e de embriaguez, respectivamente. Dentro do islamismo, a gente tem a grande maioria muçulmana pacífica, né, que leva o Alcorão ali como um grande ensinamento e que não leva algumas interpretações enviesadas para justificar terrorismo, atos de ataque. O primeiro movimento extremista que a gente vai ter dentro desse mundo árabe vai ser o movimento carijita. Esses caras vão ser o que a gente podia chamar de os primeiros radicais islâmicos. Mas a gente poderia dizer que nossos amigos assassinos estariam ali na sucessão disso. E muito do que eles criaram com a ideia do ataque suicida, com a criação das células, ativar a célula quando tivesse tido um assassinato, é muito copiado pelos terroristas nos dias de hoje. Quem foram as grandes vítimas que os assassinos tiveram? Bem, a maioria desconhecida de nós ocidentais, porque a gente acabou estudando muito a história islâmica, mas muitos caras proeminentes dentro dos califados islâmicos, principalmente ali em Bagdá, principalmente entre os seljúcidas, é que as principais vítimas acabaram sendo
efetivadas ali, assassinadas de verdade. Tem duas histórias com o Saladino que são interessantes, né? Ele foi ameaçado 2 vezes. Uma vez, inclusive, ele acordou e tinha um punhal do lado da cama dele com um bilhete ameaçando ele para que ele ficasse esperto e tomasse cuidado. Era muito comum que esses assassinatos podiam acontecer em mercados, em ruas estreitas, dentro de palácios, em mesquitas. Eles conseguiam se camuflar muito bem na multidão e executar seus assassinatos. Em geral, como eu já disse, eles agiam em 3. Quando 2 falhavam, tinham sempre uma terceira lâmina para garantir que aquele ser não ia mais ser. Do lado cristão, talvez uma das principais vítimas foi o Conrado de Montferrat. Ele foi assassinado por 2 assassinos que estavam vestidos de monge, e ele era muito importante porque ele foi um dos grandes líderes da Terceira Cruzada. Foi realmente um belo de um recado para os cruzados, para que, olha, não vem mexer com a gente aqui. Como os cruzados faziam ora aliança com xiitas, ora aliança com sunitas, então, em algum momento que o Conrado devia estar aliado a algum sunita, eles foram lá e acabaram passando a faca nele. Agora, talvez o mais notável entre os assassinados tenha sido o Nizam al-Mulk, que é aquele cara que se tornou o grande vizir, como eu falei anteriormente. Ele era o grão-vizir do sultão Seljúcida Malik Shah. O Nizam, ele era um hábil administrador, ele era extremamente reconhecido no mundo árabe inteiro. Ele escreveu um livro chamado Siyasat-Nama. Esse livro foi escrito em persa e ele é considerado uma obra-prima da administração e da política. Foi ele que conseguiu tornar o Império Seljúcida algo extremamente forte, algo extremamente com solidez, com bases importantes. Quando ele morreu, quando ele foi assassinado, foi um baque gigante dentro do Império Seljúcida. Mesmo com os cruzados tentando, mesmo com os sunitas tentando, eles não conseguiram destruir a Ordem dos Assassinos. Sabe quem destruiu a Ordem dos Assassinos? Foram os mongóis. Ela foi completamente aniquilada pelas campanhas militares dos mongóis contra o Império Corásmio. E provavelmente, como alguém deve ter contratado os assassinos para tentar assassinar Mangu Khan, que era neto do Gengis Khan, os caras tomaram o negócio como pessoal e resolveram atacar o Alamut. O primeiro cerco que o Alamut sofreu foi pelo general Kenebuga, e depois o segundo cerco, que foi realmente o que destruiu o Alamut, foi feito por um cara chamado Hulagu Khan, que era irmão do Khan assassinado, o Mangu Khan. Bem, depois que eles destruíram o Alamut, os assassinos obviamente se espalharam, né? Acabaram indo para outros lugares, as células continuaram ali meio dormentes, e esses membros remanescentes acabaram meio que ficando abandonados, sem aquele apoio central, aquele apoio político, aquele apoio financeiro que a Ordem dava para eles. Então oficialmente a Ordem foi extinta, mas lendas dizem que esses assassinos ficaram espalhados por cidades chaves ali na região, e quando alguém que tinha contato com eles ainda conseguia contratar os serviços para que alguém fosse eliminado ou morto, e que muitos desses assassinos continuaram sua tradição e que talvez isso tenha chegado até os dias modernos. Alguns estudos dizem que os Fidaim, ou seja, aquele ramo que fazia o assassinato, a galera que vivia ali camuflada, se esconderam no norte da Síria, no Iraque, no norte da África, e nesses lugares permaneceram escondidos até os dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma parte pequenininha dentro de toda a história das cruzadas, toda a história do islamismo. Espero que vocês tenham curtido, saber um pouco mais sobre essa ordem, um pouco mais de como era a ação deles, como eles eram divididos, quem era o grande fundador, por que que eles foram fundados, né? Muita gente acreditando que era para matar os cristãos, mas na verdade era para degolar as lideranças sunitas. Para quem jogou Assassin's Creed vai ver muita coisa aqui falada. Para quem não jogou, é um jogo bacana de jogar, tem uma história muito legal, fica o convite aí para vocês. Eu já joguei bastante esse jogo, tem algumas coisas históricas bem legais no jogo, o jogo foge de vez em quando, mas ele tem umas coisas muito legais lá, vale a pena. E aí você pode conhecer um pouco mais dos métodos dos assassinos. Um beijo grande para vocês, esfirras diretas do Alamut para todos, a gente se vê por aí, até o próximo vídeo.